Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigado por me receberem de novo aqui na casa de vocês. É uma honra, principalmente no sábado, 9 horas da madrugada, todo mundo acordado. Aqui em Minas, eu sei que é um princípio de trabalho espiritual. E como todo trabalho espiritual, nenhuma forma melhor do que começar do que por um hino à matéria, que é o hino nacional, e por um hino ao Espírito, que é o hino do Pai Nosso. Agora, só uma questão faltou no meu currículo, sempre que falar, tem que lembrar que eu sou aluno também. Porque o professor que deixa de aprender, ele deixou de ter o direito de ser professor também. Então, antes de tudo, se a gente puder acrescentar aluno ao meu currículo, mesmo porque quando existe sessão de perguntas, a gente tem que se colocar nessa situação, senão o pessoal pergunta achando que a gente sabe tudo, vai resolver tudo. Né? E na maioria das vezes o que a gente faz é decepcionar o ouvinte. Porque tem essa questão relacionada à expectativa. Olha, muita gente tem expectativa. E a pessoa que tem expectativa, ela está afadada a se decepcionar. Então, se vocês têm expectativa, olha, abram mão da sua expectativa e pensem na possibilidade de trocar toda a expectativa que vocês têm por algo mais interessante, menos pretensioso, que é a prontidão. A pessoa que tem expectativa está fazendo algo para que o resultado aconteça da forma como ela acredita que seja o melhor resultado. Então, expectativa e prepotência andam muito juntos. Né? E a pessoa que tem expectativa, ela não consegue lidar com o fracasso. Porque muitas vezes, quando a pessoa tem expectativa, ela vai descobrir ao final de algo, de uma fala, de um encontro, de um curso, de que as coisas não foram como ela gostaria que fosse. Mas, na verdade, a vida tem uma mágica em que o resultado de algo é sempre o melhor que poderia ter sido, ainda que seja uma instância de fracasso. E quando eu tenho expectativa, eu não consigo receber o fracasso com essa qualidade que é fundamental para o estudante, que é a qualidade da gratidão. A pessoa que é ingrata, que não tem gratidão, ou que só é grata aquilo que é bom para ela, é uma pessoa que está a caminho do adoecimento. É uma pessoa que perdeu a possibilidade do diálogo com a vida, porque a vida não é como a gente quer que ela seja, senão como ela se apresenta para nós. E se eu tenho expectativa e quero que as coisas sejam como eu quero, ou seja, eu não estou disponível para o aprendizado com o diferente, para ser surpreendido. Então, até que ponto que eu posso ser um pouco mais um ser em prontidão e um pouco menos um ser expectativa? E eu vou frustrar, a princípio, a primeira expectativa de vocês, porque vocês achavam que eu vim aqui para falar para vocês. Mas, na verdade, olha só, eu vim aqui ler. Eu vou ler. Esse encontro vai ser uma leitura. Né? Então, ó, eu sinto muito, mas eu vou ler aqui para vocês e vocês me digam o que vocês acham. Eu vou ler algo baseado nessa pergunta que eu deixo aqui para vocês refletirem, que é uma dúvida muito grande, né? Principalmente para aqueles seres uterinos que estão, portanto, dentro desse universo abdominal da mãe. Né? E, nesse caso, a pergunta é: existe vida após o parto? Alguém consegue responder essa pergunta com certeza, com propriedade, ou ainda duvida? Porque aconteceu um experimento científico, e foi relatado aqui nesse texto, onde 2 irmãos gêmeos estavam nessa situação, intraútero, e travou-se entre eles um diálogo muito interessante. Um deles tinha uma atitude um pouco menos esperançosa, um pouco mais materialista, porque ele entendia que a realidade toda se resumia àquele útero e à experiência que eles estavam passando, e o outro era um pouco mais esperançoso em relação àquilo que estava acontecendo. Né? Então eles estavam no ventre de uma mulher grávida e dialogavam. E um perguntou para o outro: existe vida após o parto? Vocês sabem que a mulher grávida é como uma pessoa que tem perguntas. Né? Toda pessoa que tem perguntas dentro de si é um ser em estado de gestação. Vocês conseguem fazer essa relação? Todo mundo aqui já ficou grávido?
Se vocês são homens e estão me olhando, quem tentou dizer que não, olha, se a mulher ficou grávida e o homem participou, ele ficou grávido também. Né? E vocês sabiam que ia nascer quando estava grávido? Fazia ideia, né? Podia nascer qualquer coisa mesmo. Mesmo que o ultrassom mostre alguma coisa, podia nascer qualquer coisa. E depois que nasceu, podia ser alguma coisa diferente? Morreram todas as possibilidades e nasceu só aquela. Tudo aquilo que poderia ser qualquer coisa, agora se tornou uma coisa única. Olha que coisa interessante. A pessoa em estado de gestação, assim como a pessoa em estado de pergunta, é uma pessoa que está plena de todas as possibilidades. Olha que situação interessante. O que eu estou dizendo aqui? A pergunta contém em si todas as respostas, ou seja, quando uma pessoa alcança a possibilidade de fazer uma pergunta, ela alcançou a plenitude do amadurecimento psíquico. Quando a pessoa tem uma resposta, ela corre o risco de cair na mediocridade da certeza. E vocês são mineiros, vocês sabem muito bem qual é o sobrenome da certeza. Estou esperando, vocês estão dormindo ou acordados? Qual que é o sobrenome da certeza? Pessoal, por favor, hein? Aqui vocês já passaram de 30, alguns não, né? Mas vocês têm que saber qual que é o sobrenome da certeza, por favor. Claro que não. Absoluta. Certeza é sempre absoluta. Então, a certeza absoluta é sempre um risco. Porque quando você tem uma resposta, você deixou de estabelecer uma relação de fluidez com o tempo. E o tempo, a gente que estuda ciência, a gente percebe que a ciência é profundamente, continuamente moldada, esculpida pelo tempo. De forma que em outro momento nós tivemos uma mitologia grega, uma mitologia romana, uma mitologia bíblica, e todas essas mitologias nos acompanham, e hoje a gente vivencia uma mitologia da ciência. Vocês imaginam daqui 500 anos como a gente vai estar tratado na forma como a gente compreende o pensamento científico contemporâneo? É importante ter esse vislumbre, senão a gente tem a prepotência de acreditar-se portador de respostas. A gente saiu do estado de gravidez. Estou enrolando vocês? Está dando para acompanhar? Então, os gêmeos estavam lá dentro da barriga e ele perguntou para o outro: você acredita em vida após o parto? Aí o gêmeo respondeu: claro, deve haver algo após o nascimento. Talvez estejamos aqui principalmente porque precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. Ele acredita que haja um sentido neles estarem dentro do útero. E por haver um sentido, ele está pensando em preparar-se para o que está por vir. Bobagem do outro. Não há vida após o nascimento. Afinal, como seria essa vida? Não sei exatamente, mas certamente haverá mais luz do que aqui. Talvez caminhemos com nossos próprios pés, comamos com nossa própria boca. E o outro responde: isso é um absurdo. Caminhar é impossível. E comer com a boca é totalmente ridículo. O cordão umbilical nos alimenta. Além disso, andar não faz sentido, pois o cordão umbilical é muito curto. É um raciocínio bastante razoável, faz todo sentido. Não é verdade? Parece até um cientista sendo gestado aqui. Ele consegue explicar o óbvio, mas ele não consegue se libertar daquilo que os sentidos dele lhe permitem acessar. A questão é, até que ponto nós hoje, nesse estado extraútero, conseguimos nos libertar dos nossos 5 sentidos e do que eles nos apontam? Sinto que há algo mais. Talvez seja apenas um pouco diferente do que estamos habituados a ter aqui. Aí o outro: mas ninguém nunca voltou de lá. O parto apenas encerra a vida.
E afinal de contas, a vida é nada mais do que a angústia prolongada na escuridão. Pode ser que a gente está lendo aqui um exemplo como seja a gestação de um suicida. Porque esse ser intrauterino, ele está apostando na possibilidade do nada. Que é muito corajosa a propósito, né? Bem, não sei exatamente como será depois do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe. E ela cuidará de nós. Mamãe, você acredita em mamãe? Se ela existe, onde está essa mamãe? Onde? Em tudo à nossa volta. Nela e através dela, nós vivemos. Sem ela, não existiríamos. Eu não acredito. Nunca vi nenhuma mamãe, por isso é claro que ela não existe. Bem, mas às vezes, quando estamos em silêncio, posso ouvi-la cantando ou senti-la afagando o nosso mundo. Penso que após o parto a vida real nos espera, e no momento estamos nos preparando para ela. Essa preparação que acontece muito antes da gente ter esse grau de liberdade que a gente tem hoje, pelo menos aparentemente, ela diz respeito aos primórdios daquilo que seja fundamental na vida presente, que é a questão do sentido. Existe um sentido para a vida presente para mim? E quando eu faço uma pergunta, eu não quero resposta, eu quero realmente que as perguntas sejam feitas e que elas sejam suportadas ao seu extremo. As perguntas não respondíveis são muito mais interessantes do que as outras. E aqui em Minas vocês fazem perguntas muito peculiares, né? Dom Covim, quem encostou? Broncovô? Oncotô? Que isso? É maravilhoso. O mineiro tem essa poesia que faz com que a gente se interesse ainda mais pela questão do mistério, né? E quando eu não me interesso pelo mistério, quando eu entendo que a vida se resume à experiência na escuridão intrauterina, eu estou, de alguma forma, incapacitado para realizar um plano. Não interessa se o plano vai dar certo ou errado. Se eu faço alguma coisa só porque aquilo vai dar certo, não era o ideal que eu deveria fazer. Eu não devo fazer algo para esperar um resultado, mas porque aquilo, de fato, precisa ser feito. E a vida vai responder, aceitando ou não aquilo, com a realização pelo que eu faço. E eu vou entender a resposta da vida. Se eu não entendo, eu a priori tenho um comportamento suicida. O que é o comportamento suicida? Olha aqui. É essa sensação de vazio, que é muito comum entre aqueles que tentam se matar. Essa sensação de esvaziamento, de para que eu vou fazer isso? Ou de desistir, é uma sensação natural de comportamento suicida. Então é muito importante que a gente veja se estamos nos comportando como seres vivos ou seres suicidas, que a cada dia se perde por não estabelecer um sentido. Mesmo aquele que por 80 anos andou num determinado sentido, vamos colocar sentido como uma direção norte-sul. Se a pessoa andou 80 anos na direção norte, e depois ele descobre que andou no sentido errado, a quantos passos ele está do sentido correto? Se ele descobriu que o norte está equivocado, o sentido correto seria o sul, ou o leste, ou o oeste. A quantos passos ele está do sentido correto após 80 anos de caminhada? Exatamente. Um passo. Olha como a gente está próximo, enquanto seres vivos e incorporados, né? Dentro de um corpo, estamos quando nós nos equivocamos. A pessoa que não reconhece essa proximidade da mudança, ela vai sentir algo que é muito limitante, que é a culpa, o ressentimento, a imobilidade que esses sentimentos causam no nosso ser,
impossibilitam a recuperação de um sentido mais essencial na vida. Qual é o meu sentido? Qual é o sentido da minha vida? Eu estabeleço o sentido da minha vida sobre o que os 5 sentidos me oferecem como alimento? Ou eu estou procurando entrar em relação com sentidos de natureza suprafísica, que estejam nos meus veículos não visíveis? Eu estou fazendo esse exercício espiritual de me sensibilizar àquilo que eu já posso sentir em outra instância? São perguntas que valem a pena, na medida em que eu busco um despertar, ou que eu busco uma compreensão de uma espiritualidade que não seja simplesmente aquilo que já se conseguiu escrever nos livros. Porque o que a gente escreveu no livro hoje já está morto, pessoal. Se a gente conseguiu escrever, alguém deu forma, já está morto, já está atrasado. O que está novo, o que eu devo querer, desejar e buscar, é aquilo que não está escrito. Porque o que não está escrito diz respeito àquilo que eu estou aqui para fazer. Escrever, mostrar. Esses são os passos que o estudante espiritualista deixa na Terra. Não são apenas esses passos que ficam na areia, senão esses espaços na sua compreensão. E nunca como algo que seja essa irmã tenebrosa e perigosa, que é a certeza. Sempre como uma possibilidade, como um convite. Senão a ciência e o conhecimento vão continuar avançando à semelhança do caranguejo. Como o caranguejo troca de esqueleto? Pessoal, dormiram de novo? Como o caranguejo troca de esqueleto? Ele tem um exoesqueleto. Então o esqueleto dele inteiro tem que sair para ele construir um novo esqueleto. Então quando alguém imprime com muita força um pensar, uma compreensão científica dentro de uma temporalidade, dentro de um contexto social, aquilo leva um tempo enorme para entrar em degeneração para que o novo possa vir. Então, talvez uma morosidade maior na forma de convidar um pensamento, uma possibilidade de uma ciência, a possibilidade de um saber, seja mais interessante para que as pessoas não se aprisionem numa forma de pensar que a gente não percebe, mas que todo mundo sai repetindo sem sequer saber o que está repetindo. Porque a maioria de nós, infelizmente, são papagaios repetidores daquilo que um ou outro mostrou como uma possibilidade que tem um apelo mais forte, geralmente, às nossas carências. Ou algum argumento que a gente pode contrapor a alguém que a gente não suporta. Então, quando eu escrevo, quando eu deixo os meus passos, puxa, deixemos passos amorosos para que eles se dissolvam e que eles permitam que cada pessoa possa ser a sua verdade também. E não fique simplesmente preso na minha verdade. Que essa pessoa possa encontrar também o seu sentido. E não vá numa determinada direção porque eu apontei aquele sentido e eu me transformei naquela certeza, naquela figura desafiadora que a gente precisa estar sempre atento. Então, esse povo japonês, ele é muito interessante, viu? Não só o Japão, mas também, especialmente a língua, a linguagem, a etimologia, e cada nação tem a sua, né? Tem palavras que são muito especiais e tem línguas que elas perdem compreensões que na outra língua ela está mais clara, né? Por exemplo, na língua portuguesa, a gente só tem uma palavra para falar coração. Né? Alguém conhece outra palavra para falar coração em português? Não é fácil, né? Mas no japonês, olha que interessante, os caras têm 2 palavras para falar coração. Como é possível uma língua ter 2 palavras para falar a mesma coisa? Como fala o coração? Alguém japonês aqui? Shinzo. Shinzo. Mas tem uma outra palavra para coração que se chama, até parece com coração, né? E até me lembra Minas, porque eles falam parecido com Minas às vezes, né? Quando essas palavras de sabedoria geralmente parecem com mineirês, né? Então, como fala coração em japonês, esse outro coração que não é a bomba? Bigarreu é porque quer falar, é isso?
Kokorô. Kokorô. Shinzo, Kokorô. Shinzo é o órgão físico, esse que bate a bomba, que manda sangue para o corpo inteiro. Kokorô é esse coração inefável que sente, que percebe, que vivencia a vida com uma certa qualidade. Geralmente, tudo aquilo que está dentro do plano físico, ele está muito relacionado à quantidade. E como a ciência é muito esperta e quer entender os fenômenos, geralmente ele não entende fenômeno nenhum, mas ela quantifica tudo. Então ela faz uma equação, ela dá um número, ela faz uma estatística, e como a gente quantificou, a gente acha que entendeu do que se trata o fenômeno, porque a gente consegue medir, quantificar, mas a gente perde, no fundo, a qualidade fenomênica, ou seja, a alma do fenômeno, ou seja, o kokorô do fenômeno. Por isso que o japonês, na linhagem sábia daquela cultura, fala que precisamos ter makoto no kokorô, sinceridade no coração. É essa sinceridade que aprofunda o conhecimento científico ao ponto onde os números, a estatística, o microscópio, o telescópio não alcançam. É isso que me liberta das tramas da certeza que a convencionalidade da ciência me convida a olhar para o mundo. É a minha sinceridade, disponibilidade. E isso não é ser bobo nem trouxa, porque está cheio de louco falando coisas que aparentemente fazem sentido e não faz sentido nenhum. Então não estou falando aqui para a gente ser trouxa, não. Mas para desenvolver o discernimento e perceber se aquilo que você é convidado a pensar tem de fato um coração. Faz sentido para você, te move, transforma a sua vida, injeta vida no seu dia, ou se aquilo é mais uma palavra que está solta ao vento. São alertas e a gente precisa olhar. Mas tem uma outra palavra dentro do japonês que se chama, olha só, Ikigai, que para eles resume uma série de instâncias que culmina nisso que a gente resume no nosso entendimento como o sentido da vida. E esse sentido, dentro dessa perspectiva do Ikigai, ele é multifacetado. E quais são essas facetas, né? Aquilo que me qualifica enquanto pertencente à sociedade, como eu me incluo nela e como eu participo dela. Então essas 4 perguntas fundamentam essa perspectiva do Ikigai, que são: o que eu gosto? Se eu faço o que eu gosto e só faço o que eu gosto, eu vou perceber que eventualmente, num determinado momento, eu insisti tanto em fazer só aquilo que eu gosto, que eu fico alegre e pleno, mas eu não tenho prosperidade. Porque eu fiz tanto aquilo que eu gosto, que eu deixei de fazer aquilo pelo que eu poderia ser pago, receber algo. Opa, mas tem gente que só faz aquilo pelo que ela pode ser pago, porque ela só quer saber de ser pago de fato. O que acontece com a pessoa que só faz aquilo que quer ser pago? Num determinado ela percebe que está confortável no mundo material, está muito bem na vida, tem coisas que todo mundo gostaria de ter, mas, eventualmente, olha o que ela tem: um sentimento de vazio no seu interior. Então, no que diz respeito ao sentido, é fundamental que eu crie essa síntese entre o que eu gosto de fazer e aquilo pelo que eu posso ser pago. Essa síntese, ela tem a grande vantagem, infelizmente, talvez para o psiquiatra, de esvaziar o consultório do psiquiatra e do psicólogo. Porque, de alguma forma, a pessoa se acha enquanto realizando algo que faz sentido para si. Então, ela deixa de entrar em crise. Esse é um eixo. Tem um outro eixo do Ikigai que vai analisar aquilo que eu sou bom. Existem coisas que nós somos muito bons e que só nós podemos fazer. Aliás, eu pergunto para vocês: vocês são seres insubstituíveis? Não são insubstituíveis? Se vocês morrerem, vocês podem morrer, certo? Tudo bem? Se vocês morrerem, vão colocar alguém no lugar de vocês e você vai estar substituído. É assim que vocês percebem? Na medida em que eu me percebo substituível,
eu delato a qualidade do meu viver. Porque se de fato eu não me perceber insubstituível, eu estou fazendo algo que não me cabe e que talvez não fosse o lugar ideal para eu estar. Porque cada ser é único e tem uma forma única de estar no mundo e ocupar um espaço. E se eu for esse único, exercitar esse único, naquele espaço, quando eu deixar de estar nele, tudo bem, alguém pode até ocupar aquele espaço, mas de uma forma onde a minha presença ou a minha ausência vai ser sempre sentida, porque eu fazia aquilo de forma única. Eu me tornei um ser insubstituível. Só eu poderia fazer daquele jeito. Então eu não estou vendo mais a substituibilidade como alguém que vai ocupar o meu espaço, senão a forma como aquele espaço é ocupado. Então eu começo a me dar conta da forma como eu estou nas situações e se eu estou sendo o meu melhor nas situações em que eu assumo, que é aquilo em que eu sou bom. Se eu não estou num lugar em que eu me sinto insubstituível, eu não estou fazendo aquilo em que eu sou bom. E se eu não estou fazendo aquilo em que eu sou bom, o sentimento que me preenche é o sentimento da inutilidade. Eu me sinto inútil ao ponto de acreditar que alguém pode fazer o que eu estava fazendo e que eu seja substituível. É importante que a gente se afaste dessa situação, né, de inutilidade, para que a vida ganhe sentido. Isso é uma prescrição de saúde, pessoal, porque quando a vida faz sentido, toda a nossa resposta fisiológica e hormonal, ela tem uma determinada natureza da produção de substâncias e células que preservam a saúde. O que a gente está discutindo aqui é a questão do plano de saúde. Isso aqui é um planejamento de saúde, ou seja, é perceber como estabelecer o meu sentido, a minha forma de estar na vida, para que eu viva uma vida plena e saudável. E a gente começa a perceber que para a vida ser plena e saudável, ela precisa ser significativa. Isso não quer dizer que a vida vai dar certo ou errado, porque eu posso fazer tudo isso aqui e dar tudo errado. E muitas vezes o dar tudo errado é dar certo, porque eu sou tão pangaré, e o pangaré não é ruim, é só um cavalo que anda mais devagar. Tem o alazão, tem o garanhão, tem um monte de cavalo. Mas eu sou tão pangaré, ou seja, eu sou tão lerdo, o meu tempo é tão lento, que a vida precisa contrariar aquela minha velocidade para que eu me toque que o que eu estou fazendo não é o que eu deveria fazer. Então não se preocupe com o resultado, senão com o fazer bem feito. E treinem a gratidão. Vocês sabem qual é o melhor exercício de gratidão? O melhor exercício de gratidão, esse pensador brasileiro, Humberto Roden, nos convida a fazer num livro que se chama De Alma para Alma. Um livrinho fino, muito agradável de ler. Ele fala assim: olha, é dificílimo suportar as derrotas pessoais, mas é dificílimo aguentar e aturar os triunfos alheios. Então, esse exercício de gratidão, aquilo de mal que te acontece, ele pode ser acentuado, como não dá para mexer, né, na inconformidade pessoal. Eu posso treinar isso quando eu observo à minha volta seres bem-sucedidos, pessoas que deram certo, pessoas inspiradoras. Se alegre nelas, mas se alegre de fato. Se você não está suficientemente saudável, não se aproxime delas para parabenizá-las, por favor. Porque senão você vai parabenizá-las assim: parabéns, hein? Poxa, legal o que você fez, cara. Muito bom, hein? Você não está de fato parabenizando, senão manifestando um sentimento de inveja, cobiça, ciúme. De fato, celebrar um triunfo alheio é tarefa de pessoa de natureza hercúlea, Hércules, um gigante. Normalmente a gente deseja o triunfo para si, ou não se conforma como, por que ele não eu? Por que ela e não eu? Essa inconformidade está por trás do processo de adoecimento. E vocês sabem que o câncer é uma doença terrível, mas quanto mais endurecido algo está dentro do ser de uma pessoa, mais a natureza do processo que vai dissolver, se não por experiências que desafiem
a qualidade do viver a seu extremo. Vejam, isso é um convite, é um olhar. Vejam se pode ser assim, observem os exemplos, retomem sua própria biografia e vejam como que a vida tem sido, se eu tenho adoecido, como tem sido para mim, onde as minhas dificuldades me levaram, se eu sou grato de fato às minhas dificuldades, aos meus fracassos, ou se até hoje eu sou inconformado com eles e eu me tornei um revoltado. Porque muitas vezes o melhor que poderia ter acontecido para algum de nós é fracassar. E isso é maravilhoso. Reconhecer que o fracasso é o resultado de algo que não era tão essencial e que aquilo eventualmente nem me cabia, é fundamental. E às vezes a gente só reconhece esse fracasso tarde na vida. Mas nunca é tarde. Vocês lembram do ladrão do Largo da Cruz? Na mitologia bíblica conta-se a história do ladrão na cruz ao lado de Jesus. E como ele se coloca. Como o fracassado se coloca, como o esperançoso se coloca. Quem conversa melhor comigo desses dois? E, finalmente, fazer essa aliança entre o que eu sou bom e o que o mundo precisa. Afinal, se eu sou muito bom em uma coisa, mas aquilo que eu sou bom é completamente inútil para o mundo, eu preciso ver se de fato eu estou no lugar certo. Se o universo onde eu escolhi estar é adequado ao meu ser. Muitas vezes aquele lugar onde eu nasci não é mais o lugar ao qual eu pertenço ou posso oferecer algo. Você transcendeu os limites da possibilidade do que você poderia oferecer. Você fala as coisas, ninguém entende o que você está falando. O pessoal olha para você, por mais que você estudou a poesia alemã do Renascimento, por mais que você estudou a física em sua profundidade, quando você vai encontrar com as pessoas, nos seus grupos, você fala e ninguém te escuta. O pessoal começa a achar que você ficou esquisito. Então, será que aquilo que você se tornou excelente deve ser utilizado naquele lugar que as pessoas têm outra necessidade? Então, quando eu faço essa pergunta do que o mundo precisa, essa é uma pergunta muito intensa. Porque muitas vezes estudamos e nos tornamos excelentes em algo que o meio em que nós estamos não está nem aí para isso. Então eu preciso achar esse espaço onde o mundo de fato precisa daquele saber, daquela partilha. E nessa síntese, o sentido pode surgir. E como a gente percebe esse sentido? Numa sensação interior, numa sensação de plenitude. Não é um termômetro que vai mostrar, não é um hemograma, não é um exame de tomografia, de ressonância, não é nenhuma instância exterior a mim. Isso é muito importante nesse momento do mundo em que nós estamos completamente lançados para fora do nosso ser. Estamos buscando um saber completamente alheio à nossa natureza e estamos esquecendo completamente os nossos referenciais interiores, a partir dos quais nós deveríamos comparar essa realidade exterior e sentir algum estranhamento ou não. As pessoas estão deixando de estranhar. As pessoas estão acreditando em qualquer coisa que se fale. Escutamos até esse nome novo, fake news. Que isso? Não é possível verdades serem fabricadas. Ou seja, se descobriu que as pessoas podem ser convencidas. Então a neurociência mostra que você tem os neurônios em espelho, the Mirror Neuron System, e a gente, a partir de saber uma neurofisiologia do cérebro, você imediatamente descobre uma forma de usar isso para mobilizar a sociedade numa certa forma de pensar. Então essa consciência de perceber-se como um ser que pode ser manipulável é fundamental para que a gente não seja escravizado pelas certezas absolutas exteriores ao nosso ser. Visitar a nossa interioridade, ter um espaço de recolhimento, seja no yoga, seja na meditação, seja em alguma instância em que eu possa entrar em relação comigo, com esse ser que eu já trago, não dentro de uma biologia, senão dentro de uma biografia. Porque se há um tempo biológico, há um tempo superior ao biológico, né?
Quando eu falo em biologia, eu estou falando de um DNA que diz respeito apenas ao quê? Ao corpo físico, né? O DNA é só uma codificação intracelular a partir da qual a minha fisiologia se organiza. Mas, e a minha biografia? A relação que eu tenho com toda essa historicidade que constitui quem eu sou, que não sou apenas esse corpo, senão o corpo humanidade. Então a natureza nos surpreende quando ela mostra a relação de semelhança que há entre uma galáxia e um feto. E você observa que até a matemática, essa linguagem deveras, com todo respeito, atrasada, consegue mostrar haver semelhanças, porque existem sequências matemáticas, sequência nesse caso na organização das galáxias, na organização do enrolamento do feto, na organização, na forma como as folhas de uma planta se colocam, chamada sequência de Fibonacci, ou seja, existe um arcabouço matemático que estrutura diferentes realidades. E é interessante, pelo menos para que eu veja, nessas coincidências, a presença de algo que eu não compreendo. A presença do mistério, e não apenas uma coincidência. E na medida do possível, quanto antes, que eu consiga, de alguma forma, por favor, nascer de algum outro jeito, que não a partir de um cordão umbilical. Pessoal, a gente se atrasou demais, a gente está nascendo a partir de cordão umbilical, a gente está nascendo a partir de relação sexual. A gente não consegue nascer sozinho, pessoal. A gente está dependendo de outras duas pessoas para que a gente possa entrar nesse plano. Quando que a gente vai, de fato, cortar esse cordão umbilical? Hoje a gente já tem um corte parcial, porque afinal de contas a gente já cortou a umbilicalidade com a nossa mãe. Mas até que ponto que a gente vai cortar essa umbilicalidade da necessidade de outros dois seres para estar aqui na Terra? Quando nós, de fato, vamos nos tornar seres criadores e deixar de ser apenas seres co-criadores? É esquisito? Precisa pensar, porque quando a gente pensa além daquilo que está no livro, a gente começa a ficar desafiado e às vezes incomodado. Peraí, como é que história é essa de nascer sem relação sexual dos pais? Será que é possível nascer sem uma relação material para que o feto entre no útero? Não sei, eu acho que a pergunta precisa ser feita. Já tem gente que responde com clareza que sim, e indica um caminho e um sentido para alcançar essa forma de possibilidade de estar aqui. É importante pensar. Está escrito, está sendo falado, e não é novo. E não é novo. O próprio Evangelho tem. Evangelho é mitologia bíblica. Então, entrar em relação com essa instância do nosso ser que nos qualifica além da nossa biologia. Porque a nossa biologia, de alguma forma, ela está presa na temporalidade. Mas a nossa biografia, ela foge à possibilidade do aprisionamento do tempo. Então é fundamental estabelecer uma relação de excelência com o tempo. E quem que é o grande mestre que nos permite estabelecer uma relação de excelência com o tempo? Quem é essa instância? Que nós precisamos nos tornar amistosos, amigáveis e interessados. Quem é essa irmã? Que no feminino é representada por 3 moças e que no masculino é representado por um irmão, que tem outro irmão gêmeo. Qual é essa instância? Que nos liberta do tempo. A morte, a irmã morte, pessoal. A irmã morte. Por que irmã? Francisco chamava assim, irmão sol, irmã lua, irmã morte. Então, a relação de irmandade com essa instância, de fato, nos permite entrar em relação com o atemporal. E eu posso ver quão saudável eu estou nesse sentido, na medida que eu faço uma pergunta simples. Se vocês soubessem hoje, se eu tivesse esse poder médico de falar para vocês, olha, vocês só têm mais 3 dias de vida. Imediatamente vocês deveriam refletir. Vocês estariam aqui se tivessem mais 3 dias de vida?
essa reflexão é fundamental. Principalmente se você responder que não estaria. Porque a pergunta que se segue é: puxa, será que você está no lugar certo de fato? Porque você não sabe se você tem mais um dia de vida, mais 2 horas de vida. Então, o sentido que fundamenta a nossa existência de fato é estar naquele lugar onde eu estaria absolutamente pronto para, se a morte me levasse nesse instante, eu de fato escolheria estar nesse lugar. Se eu não estiver nesse lugar, eu estou a caminho em direção rumo à doença. Porque eu sou um ser incoerente. Se eu não estou pronto para morrer nesse instante, o que eu estou fazendo que não é aquilo que seria mais importante para eu estar fazendo? Percebe que delicadeza? Começa a se aproximar de uma instância incomodativa. Mas a gente começa, nessa relação de honestidade com a morte, a perceber todas as nossas incoerências. Porque a gente não sabe o momento. Então a morte, ela rompe esse laço com o tempo. Ela rompe essa umbilicalidade condicional a qual nós estamos vinculados. Ela rompe a relação de causa e efeito. Porque quando eu me coloco disponível àquilo que o universo me convida, a cada instante essa escolha é renovada, eu estou disponível em relação à irmandade com esse fluxo, com esse morrer contínuo, eu me descolo da possibilidade de uma relação do tipo causal, causa e efeito. Eu transcendo a causalidade. Isso, no primeiro momento, é um exercício racional, é um exercício psíquico, mas na medida em que eu me permito esse pensar, começo a notar nos meus encontros e no meu cotidiano uma configuração diferente e diferenciada na forma como a vida se desencadeia. Então, é um convite a uma experiência. É uma experiência estranha, mas cada um tem que escolher fazer. Essa experiência de irmandade, essa experiência de entrar em relação com algo que seja além do tempo, que não seja um antes e um depois, mas um eterno agora. E como vocês são expertos em latim, porque Gilson me disse, deixo para vocês aqui me traduzirem essa fala latina, que é nunc et semper. O que significa nunc et semper, vocês que estudaram latim? Traduzam para mim, nunc et semper. Nunc não é nunca? Nunca é agora? Isso. Nunc, em latim, é agora. Sempre é sempre. E sempre e nunca é a mesma coisa. Assim como um saco de supermercado é a mesma coisa, estando desse jeito ou quando eu viro do avesso. Sempre e nunca são 2 aspectos da mesma coisa. Mas esse nunc, em latim, que diz respeito ao agora, é a porta para a transcendência. Então, quando Cristo Jesus nos convida a perceber que basta para cada dia o seu mal, o que vem de mais é do maligno, ele nos convida a mergulhar nesse presente, onde a eternidade se configura na medida em que eu estou disponível a me transformar, a abrir mão das certezas que eu já tive e que eventualmente se transformarem em máscaras e permitiram que eu seja um sabichão que vem falar para outras pessoas. Porque muitas vezes por trás das máscaras, dos títulos, se esconde pessoas extremamente inseguras. Então, até que ponto aquelas máscaras que me caracterizam não colaram no meu rosto e hoje me deformam e atraem o adoecimento, porque é só a doença que vai fazer com que elas derretam e eu possa reconhecer quem de fato eu sou. Essa relação com a morte, com o morrer, pessoal, não é algo mórbido, senão algo que emancipa o nosso próprio ser, para que o encontro genuinamente espiritual possa acontecer. Porque, ainda assim, não é garantia alguma. O que nós podemos fazer da nossa parte é estarmos limpos, nosso melhor, para que, se uma manifestação entenda que a gente possa se nutrir, ela aconteça. Veja como a nossa parte é muito simples, né? Mas veja também como a gente despreza a simplicidade.
Às vezes a gente despreza aquilo que é simples. A gente não tem sobriedade. A gente tornou tão sofisticada a nossa vida que a sobriedade, que essa relação com o simples se tornou praticamente impossível. Eu estou tão cheio, como diz aquele mestre de chá budista, que a minha xícara não consegue receber o novo. Então eu quero aprender, mas eu não me esvazio dos meus vícios na forma de compreender. Eu não transcendo a forma como eu me relaciono com o mundo. Não é confortável, porque é uma desconstrução, e toda desconstrução exige uma disponibilidade ao morrer e ao transformar-se. Mas ainda bem que tem pessoas como Clarice Lispector, que nos ensina, com outras palavras, se ficarmos atentos ao momento, às vezes fica irresistivelmente fácil viver. Vocês estão atentos? Ou vocês já estão pensando no que vocês vão comer no intervalo ou no almoço? Ou o que vocês têm que fazer em casa hoje no fim do dia? Ou que alguém te encheu o saco e você está descobrindo e pensando como dar o troco? Porque essa distração que nos tira do presente impossibilita essa transcendência, esse encontro com o que a gente chama de espiritual. O espiritual é eternamente presente. Quando você está preocupado, quando você está tranquilo. E é nessa serenidade que a gente precisa alcançar no momento presente que ele pode se interessar para que um diálogo aconteça. Então, olha só, como que é o tempo da matéria, né? Essa história que nos contam da formação do nosso mundo é a história da matéria. Isso aqui não é a história do espírito. Porque a pessoa que entende que o espírito também brota de um processo que se inicia no Big Bang, ela é refém da convencionalidade do método científico. Isso é só um tecido a partir do qual a espiritualidade pode estabelecer uma relação. Agora, tentar explicar o espiritual a partir do material é muito arriscado, além de muito ousado. Porque é como querer colocar um elefante dentro de um fusquinha. Como explicar algo que é maior a partir de uma linguagem que é menor? Vamos prestar um pouco de atenção, né? Perceber que o espiritual diz respeito a uma biografia e que, portanto, do interesse de uma instância superior espiritual, mergulhar dentro da materialidade, né? Temos um amadurecimento biológico, sim, e na medida em que o amadurecimento biológico aconteça, essa espiritualidade pode progressivamente estabelecer uma relação de interesse e até marcar nos nossos veículos características do nosso caráter. Porque vocês já ouviram essa expressão, tá na cara? Tá na cara. Pessoal, tá na cara. Vocês percebem que cada cara tem uma forma diferente? Vocês acham que é por acaso, pessoal? A nossa história está inteirinha no nosso corpo físico. Se a gente soubesse como nós somos delatados pela nossa forma física, nós sentiríamos vergonha. Ou, eventualmente, tranquilidade, na medida em que eu estabeleci um diálogo com isso. Porque o nosso corpo físico não é o nosso corpo mais recente, é o nosso corpo mais antigo. Nós estamos trabalhando sobre essa forma física há muito tempo. Os outros corpos, eles estão simplesmente em amadurecimento. E se eu levar a excelência à forma de estar no corpo físico, por transbordamento, eu vou inspirar esses veículos superiores para que eles se alinhem a uma qualidade vibratória que me permitam estabelecer diálogos com instâncias superiores. Pensem a respeito e percebam como que a questão do sentido na vida é algo profundamente organizador para que a gente crie esse alinhamento de veículos, para que a nossa compreensão possa ser clara e que a gente deixe de ser refém de quem vem e fala e que parece saber. Que a gente aprenda ao nosso próprio modo, porque existem tantas formas de aprender quanto seres espirituais individualizados. Mas a verdade talvez passe por isso, em saber que se a minha experiência na família, dos 0 aos 7 anos,
não foi uma experiência de que o mundo tenha se mostrado bom, se a minha experiência na família dos 7 aos 14 anos não foi de natureza, onde eu aprendi que o mundo é belo, e que se dos 14 aos 21 eu não aprendi na minha sociedade de que existe uma verdade no mundo e que o mundo é verdadeiro, eu corro seriamente o risco de ser um ser deformado. O ser deformado muito mais dificilmente vai alcançar a possibilidade de um sentido. O sentido provavelmente vai ser deformado, vai estar completamente condicionado pela forma como ele espera que o mundo responda. Então, é fundamental, na idade que eu esteja, que eu faça uma retomada biográfica do meu ser. Que eu minimamente me reorganize por setênios, pelo menos, e perceba como que a minha vida se configurou nesses setênios. Para que o devido exercício do perdão seja feito interiormente, onde eu fui falho, mas que a gratidão aconteça nas situações que hoje eu posso ter ressentimento e não integração ao meu ser. Percebe a seriedade como a questão biográfica e o sentido na vida é uma pílula de saúde? Ou uma pérola de saúde? Ou uma pétala de saúde? Tomar a vida nas próprias mãos é fundamental para o ser que almeja alguma relação com o espiritual. Senão, ele vai continuar chafurdando na lama da matéria. Qual que é o filme que nos inspira a aprender o que é chafurdar na lama da matéria indefinidamente? O Feitiço do Tempo, ou O Dia da Marmota, que é aquele rapaz que, ao final do dia, dorme e no dia seguinte ele acorda na mesma hora, com o despertador tocando a mesma música, e ele ficou preso naquela relação com a temporalidade, e ele é obrigado a repetir aquele dia desde o começo. O dia só muda para o dia seguinte quando ele consegue viver aquele dia na sua excelência. Então ele para de cantar aquela música. Todo dia ela acorda tudo sempre igual, da mãe. Não é tudo sempre igual? Então, o artista, ele nos emancipa quando ele nos lembra, na sua simplicidade, o segredo. Olha aqui, é muito simples, só se vê bem com o cocorô. Porque quando a gente fala coração, a gente pode estar falando shinzo. Tem gente que lê aqui coração, shinzo, né? Então começa a achar, mas que só se vê bem com o coração? O coração não enxerga, coração, né? Se não olhar para o cocorô, né? Esse coração que mostra a nossa essencialidade, não vai descobrir que o essencial é invisível aos olhos. Não é fácil descobrir que o essencial é invisível aos olhos, pessoal, porque os olhos são os órgãos que nos trouxeram ao plano que nós nos encontramos. E viram que estavam nus. É muito maravilhoso. A mitologia bíblica é de uma qualidade, é de uma generosidade no convite. É claro que o materialista vai achar que é conversa para criança, é conversa de tonto. Mas a pessoa que já tem algum cocorô, algum coração, alguma sensibilidade, vai descobrir que os olhos são instrumentos extremamente traiçoeiros. Porque as coisas nem sempre são como parecem ser. Então olha aqui, quando explodiu, se a gente colocar isso no calendário, né, vamos colocar desde quando explodiu, porque muitos cientistas acreditam que o mundo começou do nada, o nada explodiu. É assim, tudo bem? Então, de repente explodiu. Quando explodiu, bang, Big Bang, né? Ó, 1º de janeiro. Passou o ano inteiro, ó, setembro surge a vida na Terra, pessoal. Ó que bacana, né? Mas e antes? O que estava acontecendo? Né? Por que a vida não se interessou? O que estava sendo preparado? Quem estava existindo? Quem estava habitando? Será que alguém preparava tudo isso para que a vida pudesse ser? Eu não sei, vocês estão vendo que eu gosto muito de perguntas, né? Cuidado com as respostas, né? Mas olha quando a vida humana de fato escolhe estar na Terra. Finalzinho de dezembro. Olha que coisa.
Coisa esquisita, né? Olha aqui, se a gente pegar os últimos 10 minutos do finalzinho de dezembro, vamos encontrar uma coisa ainda mais interessante. Toda a história humana acontece aqui, ó, nos últimos décimos de segundo do último dia do ano. Olha esse ser pretensioso que nos tornamos. Como é possível que uma espiritualidade que prepara tudo isso tenha um interesse por estabelecer uma relação de diálogo, olho no olho, com seres tão prepotentes, cuja mitologia atual, ou seja, a mitologia da ciência, tenta ousadamente explicar do que se trata o mundo? Olha que risco que a gente está correndo, Senhor Jesus. Que risco. Pensemos se vale a pena ser tão pretensiosos, se é por aí, né? E enquanto isso a gente vai pedindo auxílio para os poetas, né, Fernando Pessoa. É sempre melhor o impreciso, que embala, do que o certo, que basta. Porque o que basta acaba onde basta. E onde acaba, não basta. E nada que pareça com isso deveria ser o sentido da vida. Vocês têm lido Fernando Pessoa? Clarice Lispector? Guimarães Rosa? Pessoal, Guimarães Rosa é fundamental. Não é possível estudar a espiritualidade sem conhecer com profundidade o diabo. Guimarães Rosa é um dos maiores estudiosos da diabologia. Todos os livros dele têm uma propriedade em mostrar como que esse reino estabelece um vínculo com o nosso que é inacreditável. É inacreditável. Como ele conseguiu fazer isso? E é um médico. Por incrível que pareça, o cara é um médico. A vida é muito louca. Como que um médico faz isso? O que aconteceu com esse médico? Para ele se interessar pelo tratamento das almas de fato. Aliás, Médico de Homens e de Almas, Taylor Caldwell. É uma história que vale a pena. História de São Lucas, que é um dos evangelistas, e que busca a Deus como? Negando o que Deus convida. Porque Lucas vai buscar Deus pela negação, vocês sabem disso, né? Lucas é completamente revoltado com Deus. Afinal de contas, se existe o Deus, por que existe tanta coisa ruim acontecendo? E nessa negação de Deus, Lucas vai ser médico, porque se Deus mata, ele quer salvar. E nesse salvar, progressivamente a vida vai se mostrando de forma que ele se interessa por uma medicina de outra qualidade. Mas pelo questionamento de Deus, apesar de viver contemporâneo ao próprio Jesus Cristo, não teve a honra de poder conhecê-lo. Então todos os seus relatos são tidos a partir dos contemporâneos que conviveram com Jesus. Maria, os demais apóstolos. Mas vale a pena. Médico de Homens e de Almas, uma bela biografia de São Lucas. Aposentadoria, chegamos onde queríamos. Tem muita gente que a única coisa que quer na vida é isso aqui. Aposentadoria. Quando eu me aposentar, vou viajar. Quando eu me aposentar, vou ficar com a minha família. Quando eu me aposentar, qual é a primeira coisa que o cara faz quando se aposenta? Fica doente, pessoal. O cara que pensa assim, a primeira coisa que ele faz, ele fica doente. Porque a pessoa não tem sentido nenhum na vida, ele é uma pessoa completamente barganhadora. Ele está guardando para depois. E nesse depois ele está deixando de ser. Olha que delicadeza. Olha que delicadeza. E do que se trata a doença num caso desse? Do que se trata a doença? Do melhor convite que poderia ter acontecido. Porque essa pessoa se endureceu tanto na sua forma de pensar, ele perdeu tanto o fluxo da vida, que apenas o adoecimento, apenas o padecimento, apenas o sofrimento vai servir de instrumento de tentativa de despertar. Então veja o que eu estou falando. Muitas vezes a melhor cura que pode acontecer para alguém seja, como falávamos ontem à noite no jantar, o próprio adoecer. Então olha como é delicado para essa figura do médico ousar dizer que ele cura alguém. Normalmente as pessoas que procuram um médico, elas querem ser curadas de algo para poder retornar a uma forma de viver que elas se habituaram. Elas querem ficar boas para continuar fazendo a mesma coisa. Olha que loucura!
Sendo que são aquelas coisas que ela fazia que a conduziram à experiência do adoecimento. Daí a nossa dificuldade em sermos gratos pela doença. Se uma pessoa é grata pela doença e não está escutando aqui o nosso papo, ele pode ser visto como uma pessoa completamente louca. Mas do que se trata essa gratidão? Significa um interesse genuíno do que o simbolismo desse adoecimento traz como informação para a forma como aquela pessoa viveu. Então a gente tem inúmeras obras nessa direção que mostram a doença como um sinalizador. A doença no pulmão mostrando alguma sinalização, porque o pulmão é um órgão de comunicação, então um convite a como eu me comunico. A doença na cabeça e principalmente a demência, muitas vezes é preciso esquecer completamente de tudo, porque as coisas que eu coloquei na cabeça precisam ser esquecidas e não me conduzem a lugar nenhum. A doença no joelho, que é a pessoa que esqueceu de viver a vida de forma reverente, é com os joelhos que nós nos reverenciamos algo. São os joelhos, a primeira parte do nosso corpo que vai à frente, não são os pés. Eu não ando assim. Eu ando assim. Sempre o joelho vai à frente, então por isso eu dobro os meus joelhos, eu não dou um pontapé. O simbolismo do corpo tem um poder profundo no sentido de despertar um saber que nós já temos, mas que dorme em nossa alma. E os autores que gostam de escrever, escrevem sobre isso. E a nossa parte é ler. Vamos ler. Porque isso aqui é alimento para a alma, né? A gente come no almoço, na janta, mas e a alma? Como eu estou nutrindo? Como é que está a minha leitura? Qual é a qualidade da música que eu escuto? Então, nossa parte é essa. Levantar o manto da ilusão e sair da caixa. Olha, o mundo está todo formatado, as coisas têm nome, forma. Interessante, né? Mas é bacana essa coisa de poder escolher. E da mesma forma que a gente tem o inglês, o alemão, o finlandês, o português, o latim, o esperanto, essas linguagens inacreditáveis, existem linguagens como a música, que já são linguagens mais integrativas, existem linguagens ainda de natureza muito peculiar e que poderíamos entrar em relação se fôssemos um pouco mais permissivos e um pouco menos preconceituosos. Porque ignorância e preconceito, vocês sabem, são sinônimos, né? E que linguagem é essa que eu estou falando? Alguém sabe o que é isso aqui? Olha só, que coisa, né? Bom, mas isso é coisa de bruxaria. Que é isso? Mapa astral? Peraí, você está brincando que você vai mostrar mapa astral aqui para mim. Falar que isso aqui... Não, mapa astral pode ser alguma coisa parecida com GPS? Com Waze? É. Pode. Pode ser. É algo muito único no momento em que eu nasço, né? Porque assim como eu tenho um DNA terrestre que está dentro da minha célula, eu tenho um DNA celeste, que no momento em que eu respiro, eu entro em relação com toda a organização física, material e geométrica do mundo que está à minha volta. E se eu entro em relação com toda essa geometria pode ter alguma relação com a minha própria durabilidade dentro desse plano. E de fato é o que acontece. Traços de personalidade, convites a algumas direções do viver, podem ser encontradas dentro dessa linguagem. Você é condenado a isso? Claro que não. Claro que não. Porque quando a gente começa a estudar coisas dessa natureza, ou seja, quando a gente ficou completamente esquisito e estranho, porque você ficou esquisito, não tem mais jeito. A gente vai descobrir que caráter e destino não são palavras tão distantes. São palavras sinonímias. Então, da mesma forma que eu tenho lá no DNA várias sequências como HLA-B27, que vai me predispor a ter espondilite anquilosante, ou uma sequência de DNA que vai me predispor a ter diabetes, predispor não é ter, é só uma predisposição. Da mesma forma como o DNA não dita como você é, senão ele mostra possibilidades de percalço, e esse é o DNA terrestre, o DNA celeste também mostra indicativos e hábitos de caráter
profundamente arraigados no nosso ser, que nós vimos repetindo insistentemente e que a gente poderia se dar conta muito antes do acidente. Eu sou obrigado a seguir o GPS, o Waze? Claro que não, pessoal. Isso é só um olhar. Principalmente depois do que aconteceu no passado, naquela região do Gólgota, eu sou um ser completamente emancipado das forças estelares e zodiacais. No entanto, nós somos seres extremamente atrasados. E as placas da estrada, assim como a sinalização do céu, ainda tem muito a nos dizer e muito a nos lembrar. E se a gente negligenciar essas informações, a gente vai continuar acordando no mesmo dia. A gente vai continuar nascendo de pai e de mãe. Olha isso. Que loucura. É possível não nascer de pai e de mãe? É. No começo é esquisito. Tinha gente que no passado, quando falava esquisito, era morto. Hoje a gente já pode falar o esquisito sem ser morto. A gente descobriu que tem gente mais doida que a gente, que escuta o que a gente fala. Então, a gente precisa aceitar esse desafio e se expor ao ponto do risco máximo. Qual é o risco máximo? É entrar na ambulância aqui e levar a gente imediatamente para o hospício. Temos uma psiquiatra aqui, você vai vendo o que eu falo, se tem sentido, porque você sabe que tudo é um perigo, a gente nunca mais, não sabemos mais quem está nos falando. Então isso tudo aqui é sempre um convite amoroso, com todo respeito à forma como vocês pensam, mas que precisa ser feito. Porque por algum motivo nós nos atrasamos muito. Eu não estou falando só do nosso país. Nós nos atrasamos muito. Nós estamos atrasados. E a gente precisa retomar esse sentido. Porque nesse sentido não há antes e depois, não há mais atraso. A gente simplesmente sai da relação com o tempo. E a gente se torna excelente no que diz respeito ao ser. E para se tornar excelente no que diz respeito ao ser, precisamos afrouxar a nossa relação com o tecido do ter. Não é fácil afrouxar a relação com o tecido do ter. O ter é muito tentador. É muito gostoso, pessoal. Vocês vão ver no Natal como o ter permeia o espírito que de fato está por trás da possibilidade da comemoração. Observem. Só quando a gente alcançar essa plenitude e esses nossos sentidos suprassensíveis se tornarem de fato acessíveis, então o que a gente está propondo aqui vai deixar de ser uma possibilidade de loucura, senão simplesmente repetição do óbvio. Porque nós somos destinados a sermos aqueles que integram esse plano inferior com o plano superior. Nas espécies viventes sobre a Terra, nós temos a coluna na posição vertical. Nós somos o arquétipo da união da Terra com o céu. A nossa coluna é ereta. Mas que tudo isso seja feito com a máxima reverência possível, para que a gente não se confunda com a obra. E que nos tornemos um ser que possa ser idolatrado, se não como deveria, que se apresentar apenas como mais como um irmão profundamente interessado em fazer parte, em participar. Obrigado, pessoal. E se pudermos aí abrir para a questão, fico à disponibilidade, à disposição para que algo possa acontecer. Que seja um fracasso, mas que aconteça algo.